Irmãos, eu quero falar sobre quando começa um avivamento. Esse tema, na realidade, ele é um desdobramento daquilo que nós temos ouvido domingo após domingo nessa casa, domingo após domingo nas experiências que vivemos com Deus, não só nos nossos cultos, mas também nas ações que essa igreja, pela graça e bondade de Deus, movimenta de terça a sábado. E nós podemos dizer que apesar da pandemia, apesar do cenário político caótico, apesar da polarização, da divisão do nosso país, apesar da questão econômica, nós, povo de Deus, estamos vivendo um avivamento. E é importante lembrar que avivamento não tem a ver com um cenário totalmente favorável. Pelo contrário, o avivamento traz solução para cenários desfavoráveis. E é isso que a igreja de Jesus está, por graça e bondade de Deus, manifestando nesses dias. Então a pergunta é, quando começa um avivamento? E eu tenho 3 respostas para conversar com vocês nessa manhã. Primeira resposta, um avivamento acontece quando nos abrimos para receber e viver o poder do Evangelho. O que isso quer dizer? O Evangelho de Deus, segundo Paulo, é poder de Deus. Romanos 1,16. Só que veja, esse Evangelho que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentil, esse Evangelho, ele tem o poder de salvar pessoas. E nós já aprendemos isso, falamos sobre isso na quinta-feira, que salvação está relacionada ao Espírito. Por que precisamos ser salvos? Por que precisamos nascer de novo? Porque o pecado nos distanciou de Deus. Salvação é no Espírito. Mas existe a conversão, diga comigo, conversão. E a conversão acontece aonde? Na alma. A conversão acontece diariamente no meu caminhar com Jesus. Tanto é que Jesus, depois de andar com Pedro quase 3 anos, ele diz lá em Mateus 16, Pedro, quando você se converter, você confirma os seus irmãos. Em outras palavras, Pedro já era salvo, Pedro já estava andando com Jesus, mas ainda não era convertido no nível de conversão que Jesus tinha para ele. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que o Evangelho que tem poder de salvar, ele tem poder para converter. O mesmo Evangelho que salva, é o Evangelho que converte. O mesmo Evangelho que converte, é o Evangelho que salva. Agora preste atenção em algo, isso é muito importante. Você sabia que tem gente que é salva, mas não é convertida? Tem gente que quando Jesus voltar, ela vai para o céu, mas aqui na terra, ela vive encrencando com os outros, vive achando defeito nas situações, vive criando e semeando discórdia, intriga, é invejosa, é caçadora, é mentirosa, não é convertida ainda. Porque ser salvo não significa ser convertido. Tem pessoas que são salvas e não são convertidas. Mas o plano de Deus, através do Evangelho, é que o poder do Evangelho nos salve e o poder do Evangelho nos converta. Alguém diz amém para isso? Então veja, o avivamento começa, número 1, quando a gente se abre para receber e viver o poder do Evangelho. Poder para salvar e poder para transformar. Quando aceitamos e vivemos o poder do Evangelho, nos salvando e nos transformando, passamos a desfrutar de uma qualidade de vida, que Jesus chamou de vida em abundância. Eu vim para que tenham, e a tenham em? Quem é que tem vida em abundância, irmão? Não é só os salvos. Precisa ser salvo e precisa ser convertido. Tem gente que só é salva e está dizendo, cadê na minha vida a vida abundante que Jesus prometeu? E Jesus está respondendo, se converta que você vai viver. Não basta ser salvo, tem que ser convertido. Então, o avivamento, ele começa
quando nós somos salvos e convertidos, ou seja, o poder do Evangelho está operante em nós para salvar e para nos converter. Eu dou um exemplo bem prático para você entender como isso funciona. Quando você liga um carro, você aciona a ignição dele, e esse carro, se está com o motor funcionando bem, se esse carro tem combustível, o que vai acontecer com esse carro, igreja? Ele vai pegar e vai te levar para o seu destino, sim ou não? Agora, se você pega um carro, que embora o motor esteja em bom estado de uso, e você não coloca combustível nele, você dá a partida, o que acontece? Você não sai do lugar. E aí, pensa comigo, o mesmo carro que não sai do lugar, ele está parado aqui, na calçada. E você precisa chegar lá na estrada de Itapecerica, que é lá em cima. Se você não tiver combustível, você vai ter que empurrar esse carro ladeira acima, sim ou não? Você vai ter que fazer um esforço descomunal. Essa é a vida cristã de pessoas que não permitem o Evangelho salvá-las e transformá-las, salvá-las e convertê-las. Elas vivem uma vida cristã como se estivesse empurrando um carro ladeira acima, debaixo de peso. Tudo para Deus é pesado, tudo para Deus é difícil, tudo para Deus é muito complexo. E ela não consegue viver. Agora, quem permite o Evangelho salvar e o Evangelho converter, sabe o que vai acontecer? É como se você estivesse embarcando num carro com motor perfeito e com tanque cheio. O tanque cheio representa o poder do Espírito Santo. O motor em funcionamento significa o Evangelho. O Evangelho, que é o motor, e o tanque cheio é o poder do Espírito Santo. Você dá na chave e o carro vai tranquilo ao seu destino. Ouça isso. Deus não quer que a nossa jornada seja uma jornada penosa, uma jornada pesada, uma jornada confusa. Deus quer que a nossa jornada seja de poder, de autoridade, de transformação, de vida. Mas para isso acontecer, irmão, o Evangelho tem que te salvar e te converter. Se o Evangelho só te salvar, se você não permitir ser convertido diariamente a Jesus, esse poder do Evangelho não vai funcionar. E aí você vai ser igual uma pessoa que empurra carro sem gasolina ladeira acima. Vai ser pesado, vai ser difícil. Então, o avivamento começa, número 1, quando a gente se abre para receber o poder do Evangelho para salvar e transformar. Número 2, o avivamento começa quando aceitamos o chamado ao discipulado. Diga comigo, o chamado ao discipulado precisa ser aceito. Na brecha, pela causa dos órfãos, os órfãos da pandemia. Que Deus nos ache na brecha pela causa dos idosos, que são maltratados e desprezados nessa nação. Só servem enquanto estão trabalhando, gerando impostos e pagando tributos para o nosso poder público. Quando eles começam a desfrutar de uma aposentadoria que eles conquistam a vida, trabalham a vida inteira para ter, o governo acha que é uma obrigação pagar uma aposentadoria para os nossos idosos. Quando você vai numa cultura oriental, irmãos, na cultura oriental, os idosos são tratados com uma honra e uma reverência profunda. Os filhos, o próprio governo dá uma aposentadoria, mas os filhos, a família, cada um tira do seu próprio bolso para dar um complemento mensal, porque entende que um idoso é sinal de honra, é sinal de reverência, é sinal de alguém que cumpriu a sua missão e que chegou onde eles gostariam de chegar. Como eu oro para que haja pessoas na brecha pela educação do nosso país, uma educação que está aparelhada, uma educação que ensina pouco e forma muitas pessoas dentro de ideologias políticas. Como eu oro para que Deus ache pessoas na brecha pela economia, uma economia justa, menos desigual. Como eu oro por isso.
E às vezes Deus quer nos usar como discípulos para essas áreas e tantas outras. E a gente não diz o que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Em terceiro lugar, o avivamento chega quando nós não negociamos os absolutos de Deus. Ouça isso. Deus tem os seus absolutos. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus tem verdades absolutas que não são alteradas. Não importa qual é a sociedade, se é século 21, se é século 18, se é século 3, se é século 1, se vai ser século 30, não importa. As verdades absolutas de Deus não são relativizadas. Não podem ser modificadas. E o avivamento começa quando a gente não negocia esses absolutos de Deus. Eu quero te mostrar aqui na Bíblia pelo menos 3 absolutos. Primeiro, Jesus, ou seja, o rei. Segundo, o reino. Terceiro, a palavra. Diga comigo, Jesus. Diga comigo, o reino. Diga comigo, a palavra. Hebreus 13:8 vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastor, mas a sociedade mudou, mas Ele é o mesmo. Pastor, mas tem transição de carreira, mas Ele é o mesmo. Pastor, as pessoas estão pensando de modo diferente. Problema das pessoas que estão mudando o seu modo de pensar. Ele é o mesmo. O mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo que sempre será. Ou seja, Jesus é absoluto. Absoluto. Em segundo lugar, o reino é absoluto. Hebreus 12:28. A palavra vai dizer: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. O reino não pode ser o quê, gente? Diga comigo, o reino ninguém abala. Irmão, não importa qual o nível de oposição do inferno. Não importa qual o nível de perseguição ou de opressão que o inferno vai impor. O reino de Deus não é abalado. Recebemos um reino que não pode ser abalado. Por causa disso, a gente tem que reter a graça de Deus. Porque quando a gente retém a graça de Deus, olha o que diz o final do verso 28. A gente serve a Deus de forma agradável, com reverência e com piedade. Com uma vida, um estilo de vida piedoso, santo. Retenhamos a graça. Vamos servir a Deus de forma agradável. Vamos caminhar com Ele com reverência e piedade. Por quê? Porque o reino dele é um reino eterno, é um reino que não se abala, é um reino permanente. Essa é uma verdade absoluta. O rei é absoluto, o reino é absoluto e a palavra é absoluta. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para fazer o que mais, gente? Instruir em justiça. Toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a palavra de Deus. Não é parte. Eu acho interessante aqueles cristãos que gostam só de ler o Novo Testamento. Não, é o Novo Testamento. E aí eles não leem o Antigo Testamento. Nós estamos lendo na nossa programação de leitura o Gênesis. E estamos no capítulo 20 de Gênesis.
E tem gente que não gosta de ler o Antigo Testamento. Por quê? Porque alguns dizem assim: nossa, pastor, o Antigo Testamento é tão difícil de se entender. Ora, se eu não entendo, eu vou perguntar para quem sabe mais que eu. Eu vou pedir para o Espírito Santo me dar revelação. Eu vou pedir para pessoas mais maduras e mais experientes na fé para me ajudar a entender o texto. Sim ou não, igreja? Agora, se eu não ajo assim, aí é mais fácil você dizer: eu não gosto do Antigo Testamento. Por que eu não gosto? Na verdade, o grito que eu não gosto esconde por trás uma falta de humildade, de perguntar para quem sabe mais do que eu, para quem pode me ajudar e me guiar nas Escrituras. Toda palavra é divinamente inspirada. O Novo Testamento, o Velho Testamento. Os livros que você acha fáceis na Bíblia e os livros que você acha difícil. A Bíblia é uma biblioteca de 66 livros, já diziam alguns. Escrito por mais de 40 autores diferentes, no espaço de mais de 1.500 anos. E sabe o que é interessante? Não há divergência. Por que não há divergência? Porque a mente que estava por trás das Escrituras era a mente do Espírito Santo. Olha o que a palavra diz em 1 Pedro 1,20, projeta para nós. Nenhuma Escritura é de particular interpretação, mas os homens falaram inspirados por quem? Verso 21, perdão, querido. Isso. 1 Pedro. Ah, não, errei. É 2 Pedro. Me perdoa, gente. 2 Pedro 1,21. O endereço estava certo, o número estava errado, entendeu? Sabe quando você sai procurando uma casa e aí dá um número errado? Você está na rua certa, mas o número está errado. É mais ou menos aqui. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de quem? Mas esses mais de 40 homens santos, agricultores, pescadores, reis, sábios, entendidos, eles falaram inspirados por quem? O autor das Escrituras é o Espírito Santo. O Espírito Santo governou. Não há contradição na Bíblia. Pastor, eu estou achando contradição. No Antigo Testamento fala isso, no Novo fala aquilo. Para você desfazer a aparente contradição, você tem que ter humildade para procurar alguém que conhece mais do que você. Alguém mais maduro do que você nas Escrituras. Isso é lindo, isso é cristão, isso é de Deus. Quantos vídeos seriam poupados? Quanta besteirol alguns deixariam de falar se fossem mais humildes para aprender? Quantos vídeos você tem na internet de gente falando absurdo sobre a Bíblia, que a Bíblia nunca ensinou, Jesus nunca ensinou, não é princípio de reino, e eles estão falando. Por quê? Porque falta humildade para aprender. Então, a Escritura toda é divinamente inspirada, é proveitosa. Ela ensina, ela redargue, ela corrige e ela instrui em justiça. Eu quero mostrar para vocês esses 3 aspectos dos absolutos de Deus na vida de Paulo. Diga comigo Jesus, diga comigo o reino, diga comigo a palavra. Deixa eu mostrar isso na prática na vida de Paulo. Atos capítulo 28 e verso 23. Atos 28, 23. Diz o texto: E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele. Com ele quem? Com Paulo. A pousada onde ele estava morando. Aos quais declarava com bom testemunho o que, gente? Diga comigo, Paulo testemunhava sobre o reino. Segue a leitura. E procurava persuadi-los à fé de Jesus. Diga comigo, Paulo testemunhava sobre Jesus.
segue a leitura, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Diga comigo, Paulo testemunhava das Escrituras. Desde manhã até a... Irmãos, isso aqui é a vida, é os momentos, é os últimos dias da vida de Paulo. A palavra diz que no final da vida, Paulo ficou numa casa alugada. E nessa casa alugada, ele recebia gente do Império Romano, judeu, gentil, gente que vinha de toda parte para ouvir Paulo falar. E o que Paulo testemunhava para essas pessoas? Primeiro, sobre o reino de Deus. Segundo, sobre a fé em Jesus. Terceiro, sobre o poder da palavra. A lei, tanto de Moisés como dos profetas. A palavra de Deus que está lá no Antigo Testamento. Percebe? Absolutos do reino. Absolutos de Deus. Verdades inegociáveis. Quantos aqui acreditam que a gente está vivendo e vamos viver numa intensidade maior o avivamento? Quantos acreditam nisso? Irmãos, o avivamento, para ganhar forma, ele precisa ter, número 1, o poder dele ativo em nossas vidas, não apenas nos salvando, mas nos convertendo. Número 2, gerando em nós uma disposição para aceitar o chamado para o discipulado. E número 3, gerando em nós uma disposição para não negociar as verdades absolutas de Deus. Eu creio que se Deus encontrar em nós essas 3 marcas, preste muita atenção no que eu estou falando. Eu creio que se Deus encontrar em nós essas 3 marcas, eu creio que o avivamento já começou em nossas vidas. Já começou. Eu gostaria de pedir para você se colocar de pé, se coloque de pé. Ontem, a gente estava aqui numa reunião de líderes e a pastora compartilhou sobre 3 experiências com 3 crianças do projeto CCS, irmãos. Só para você ter uma noção, 98%, das crianças do CCS não são cristãs, não têm famílias cristãs. E ela testemunhou sobre 3 crianças, que os pais vieram aqui, bater nesse portão, e dizer, o que vocês estão ensinando para os meus filhos? E aí a pastora meio que assustada, mas por quê? Ela disse, não, a gente está vivendo uma revolução na nossa casa. Em outras palavras, esses pais que tentavam há anos colocar alguns princípios dentro de casa, com poucos meses, nós estamos falando que o CCS retomou em abril, de abril para cá, o poder de Deus, o poder da palavra de Deus está sendo enxertado no coraçãozinho das crianças. Elas estão levando essa semente, porque elas são boa terra, viu gente? Elas estão levando essa semente para dentro de casa, essa semente está florescendo, pais estão sendo constrangidos a virem para a igreja, pais estão sendo constrangidos a deixar a sua vida de adultério, a sua vida de drogas, a sua vida ilícita. Sabe por quê? Sabe por quê? O avivamento já começou. Pastor, mas eu creio que o avivamento é algo grande. Calma, vai ficar grande, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas o reino de Deus trabalha por princípios. No reino de Deus não há deformidade. Tudo que nasce grande é uma deformidade. No reino de Deus há ordem e decência. As coisas nascem pequeno, as coisas são consolidadas, as coisas vão se expandindo aos poucos, vão ganhando forma aos poucos, e quando menos imaginar, uau, entramos para a história. Deixa eu te contar só mais uma. 2020, março de 2020 começou a pandemia. E
pela graça de Deus, nós estamos conectados com mais 7 igrejas aqui da região do Capão Redondo. Essas 7 igrejas juntas, cada uma tem o seu ensino, os seus princípios, todos alinhados com as Escrituras, mas são 7 denominações diferentes. Deus nos juntou, Deus nos uniu. Sabe o que aconteceu, irmãos? No meio da pandemia, entre 2020 e 2021, essas 7 igrejas juntas foram responsáveis por distribuir mais de 120 toneladas de alimentos. Sabe qual é a notícia que está correndo? Aquilo que os políticos nunca fizeram na região do Capão Redondo, aquilo que empresário nenhum fez pela região do Capão Redondo, aquilo que nenhum multimilionário fez por essa região, a Igreja de Jesus fez. Sabe o que está aparecendo? Não está aparecendo o nome de uma denominação ou de um pastor, está aparecendo o nome da Igreja de Jesus. E eu termino lendo esse texto de Efésios 3. Obrigado, Senhor. Que o teu propósito ganhe forma em nós. Faz com que teu avivamento ganhe forma em nós, Senhor. Efésios capítulo 3 e versículo 10. Eu termino lendo isso. Para que agora, por intermédio de quem? Por intermédio de quem? A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Versículo 11. Segundo o eterno propósito, diga comigo, eu faço parte de um eterno propósito, através de Jesus Cristo, o meu Senhor. Gente, o avivamento já começou. Se eu puder dar uma dica para você, mano, mergulha nisso rápido, não perde tempo. Vença o mimimi, vença as dores, vença os traumas, libere perdão para quem você tem que perdoar, ame quem você tem que amar, se desvencilhe, mas mergulhe no que Deus está fazendo. Há algo de Deus em andamento. Pai, obrigado. Nós te damos graças, Senhor. Levante as suas mãos. Nós te damos graças, Jesus. O teu eterno propósito está ganhando forma em nós. O teu eterno propósito, Jesus, de manifestar a multiforme sabedoria de Deus, está ganhando forma em nós. Por isso, como igreja, nós intercedemos nesta manhã. Como igreja, nós alçamos a voz profética e pedimos, Senhor, seja feito aqui na terra como é feito aí nos céus. Que a tua obra ganhe forma, que a tua obra se expanda, se multiplique, se reproduza em nosso meio. Pai, que a cultura do reino corra sobre a cidade de São Paulo. Que a cultura do reino corra sobre a zona sul de São Paulo. Que a cultura do reino corra sobre o distrito de Capão Redondo, Senhor. Pai, eu te peço, começa por nós, Senhor. Acha em nós essas marcas. Encontre em nós, Jesus, o poder do Evangelho, não só nos salvando, mas nos convertendo. O poder do Evangelho, tirando de nós as rusgas, as diferenças. O poder do teu Evangelho, libertando, curando, salvando e transformando. Pai, acha em nós uma disposição para aceitar o chamado ao discipulado, aceitar o chamado para sermos teus discípulos. Acha em nós, Jesus, uma disposição para não negociar aquilo que é absoluto. Jesus, tu és absoluto. Jesus, teu reino é absoluto. Jesus, a tua palavra é absoluta. Passarão os céus e a terra, os homens vão mudar, passam-se os governantes, mas a tua palavra não há de passar, Senhor. Aumenta a nossa fé para esses dias.
Desperta em nós disposição, desperta em nós ânimo, desperta em nós coragem, desperta em nós ousadia, desperta em nós o poder do Espírito Santo. Uau! Queremos mais do Senhor. Jesus, queremos acolher mais órfãos, queremos acolher mais idosos, queremos acolher mais pessoas em situação de fragilidade, queremos acolher mais famílias que estão vivendo guerra, Senhor. Aumenta, expande a capacidade dessa igreja, Senhor. Expande a capacidade das igrejas do IMUV. Expande a capacidade, Senhor, do Teu reino, da Tua sabedoria ser conhecida na terra. Nós oramos, nós concordamos. Querido, erga suas mãos e agradeça pelo avivamento. Lembra disso, o avivamento começa pequeno. Lembra que nos dias de Elias foi vista uma nuvem do tamanho da mão de um homem, algo pequeno. O avivamento começa pequeno, mas ele começa a crescer, gente. Erga suas mãos e agradeça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo avivamento que ganha forma na nossa região. Obrigado, Jesus, pelo avivamento que ganha forma em nossas vidas. Graças te damos, Senhor. Seja honrado o Teu nome, seja exaltado o Teu nome. Te amamos. Te amamos. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para a sua igreja. Não dependemos dos homens, mas dependemos de Ti, Senhor. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor do Teu povo. Te adoramos, te exaltamos.